Fala programa, aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code. Está começando agora mais uma aula do quadro iCode Full, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada. Seja muito bem-vindo caso você está assistindo pela primeira vez, e hoje nós vamos aprender como que nós podemos criar um pop-up de saída através do JavaScript. E como você pode perceber, eu mudei aqui um pouquinho o cenário e agora você pode perceber que tem uma mensagem aqui no fundo, uma mensagem subliminar. Inscreva-se. Se você não é inscrito, então se inscreva no canal, que todos os dias tem novos vídeos aqui. E toda quarta-feira é um vídeo do quadro iCode For. É uma aula mais completa, mais densa, onde eu explico mais detalhes sobre aquele assunto, determinado assunto que eu estou ensinando. E hoje nós vamos aprender como que nós podemos criar um pop-up de saída. E eu já quero deixar os meus créditos a este site, onde eu peguei a maioria das informações. Eu estava desenvolvendo do meu jeito aqui, mas quando eu vi esse site aqui, eu vi que tem bastante informações importantes. Então você pode acessar esse site AppTips, que a maior parte da informação eu peguei aqui, mas claro que eu vou ensinar do meu jeito, da minha metodologia, como você já sabe. Aqui eu tenho a minha metodologia de ensino, que é um pouquinho de diferente, a qual eu chamo de metodologia OSI. Como alguns que já acompanham o meu trabalho já sabem que eu ensino através da metodologia OSI. E aqui nós temos O, que é de Outside to Inside, que é começar com o porquê e o que será feito, e depois com como será feito. A maioria das coisas ensina como será feito, abre o editor de código e já começa a desenvolver, e na grande maioria das vezes quem está começando não sabe qual é a finalidade daquele determinado código. Mas no meu caso, eu começo com Outside to Inside, mostrando o resultado final, e depois nós vemos o código por completo e também vemos de forma ilustrada, e depois nós começa a digitação de todo o código. E também nós temos sistema de repetição espaçada. Se você não sabe o que é isso, aqui na descrição vou deixar um link de um vídeo onde eu explico em mais detalhe como que nós aplicamos o sistema de repetição espaçada na programação. O que é isso? Quando você se deparar com o código, você precisa memorizar, você precisa guardar. Quando você precisar novamente, você já está dominando aquele código que você aprendeu, tá ok? E também o ilustrado, que é a maior parte da metodologia minha, está atrelado à ilustração, onde eu explico em detalhes através da ilustração, porque a nossa mente funciona por imagem, tá ok? E claro, qual que é o requisito para esta aula? Eu recomendo que, se você não entende Flexbox, aqui na descrição eu vou deixar também o link para os meus dois vídeos, que é o vídeo 39 e o vídeo 40, onde eu explico um pouquinho mais de detalhes sobre o Flexbox. Não é o foco desta aula, mas eu vou aplicar. Caso sente dificuldade e não consegue entender o Flexbox, então eu vou deixar esta aula disponível para você também. E também eu vou deixar aqui na descrição o vídeo onde eu explico em detalhes sobre os eventos de teclado e mouse. E a parte 2 é focado nos eventos de mouse, então eu não vou focar tanto nos eventos, já vou direto, porque aqui nós vamos usar o evento de saída. Quando sair o mouse do nosso HTML, então vai executar o nosso pop-up. Então, para você entender um pouquinho mais de eventos, então eu recomendo você assistir esta aula. Mas se você quiser assistir essa aula, pode assistir à vontade, mas se sentir dificuldade, então eu recomendo que você assista esses vídeos, tá ok? Então vamos agora dar uma olhadinha no nosso navegador. Então, como você pode perceber, aqui eu só simulei como se fosse um site, temos aqui todas as nossas divisões, e quando nós tentarmos sair desse site, você pode perceber que aparece agora uma mensagem: espere, não saia agora. E temos aqui o x para fechar o nosso site. Vamos clicar aqui, ele vai fechar. Então, se tentarmos sair novamente, então ele vai aparecer aqui a mensagem para não sair. Isso é muito bacana quando você quer oferecer algum desconto, você quer oferecer algum presente, um bônus para a pessoa que está acessando. Por exemplo, um e-commerce. A pessoa entrou no carrinho ou talvez entrou no checkout, mas só que ele desistiu da compra. Isso acontece muito. A porcentagem de pessoas que desistem no momento da compra é muito grande. Mas quando você coloca um pop-up de saída, você pode dar um desconto para essa pessoa. Ei, você está saindo agora? Pegue esse cupom de desconto. Então essa pessoa já vai aproveitar aquela oportunidade que recebeu naquele momento. Então é importante você conhecer como que você pode fazer isso, tá ok? Então vamos agora entender como funciona o nosso código. Vamos entender de forma ilustrada. Deixa eu compartilhar aqui. Então, desconstruindo o nosso código. E claro, vamos seguir a metodologia. E agora é a parte de ilustrado, onde eu vou ilustrar código para você entender de forma geral como funciona o nosso código. Então, nós temos a nossa tela. E nós temos também aqui o nosso CSS, onde eu vou aplicar o transform
translate de 100%, mas só que é no eixo Y, ou seja, temos a nossa tela em 100% e logo abaixo vai ter o nosso pop-up. Então ele vai ficar oculto. E nós temos o nosso transition, que vai ser aplicado na propriedade transform de 0.3 segundo ou 300 milissegundo. Então, desta forma, o que nós vamos fazer? Nós estamos deixando um pouquinho abaixo do navegador, mas nós vamos aplicar um transition, que ele vai subir para cima e vai acontecer de forma bem gradual, de forma bem devagar, para nós visualizarmos este efeito. Então, quando nós saímos com o mouse, o que vai acontecer? Então, vai aparecer a nossa telinha e vai chamar a função de mouse out, porque é o mouse out que vai fazer todo este efeito. Ele vai reconhecer que o mouse saiu da tela. E nós temos aqui o mouse out, que é o nosso evento que vai ser aplicado através do documento. Quando o mouse out sair do documento, então ele vai ser executado esta função. E vai armazenar tudo isso, todo o nosso evento, dentro de uma variável que eu chamei variável e. E você pode colocar qualquer variável, tá ok? E aqui nós temos uma condicional. Se ele não encontrar um alvo relacionado, então ele vai executar o nosso pop-up. Então ele vai fazer uma seleção e vai seletar o nosso elemento pop-up e logo em seguida ele vai adicionar uma nova class show. O que vai acontecer neste momento? Então vai ser setado novas propriedades transform translate y0, ou seja, vai aparecer aqui o nosso pop-up. O que outrora estava com 100%, estava lá para baixo, agora ele vai voltar para a sua posição 0. E em seguida, o que nós temos que fazer? Quando eu clicar no xizinho, então agora ele vai inverter. Ele vai tirar o show através do class list remove show. Então, a partir desse momento, ele vai tirar a nossa class show e vai voltar para a sua posição que estava anteriormente. Então, você pode perceber que é bem simples de entender aqui como funciona o nosso pop-up de saída, tá ok? Então, o que nós vamos fazer neste momento? Nós vamos visualizar o nosso código do que nós vamos construir. Então, aqui eu tenho um arquivo aqui com todas as informações que nós vamos construir. Primeiramente, aqui nós temos o nosso HTML. Na parte do container, eu vou mostrar essa parte aqui, que é a parte principal. Quando você entrar no site, você já vai se deparar com o nosso Flexbox, que é como se fosse um site. Em seguida, nós temos aqui, vamos voltar um pouquinho, nós temos aqui o nosso pop-up. Então, o pop-up simplesmente é só isso. E nós vamos ter a parte total, que vai cobrir toda a tela. E aqui é aquela mensagem que vai aparecer no meio. Simplesmente eu coloquei o botãozinho fechar, através de texto mesmo. Mas claro que você pode estilizar de várias formas, através do CSS, tá ok? E agora aqui em cima nós temos as nossas propriedades CSS. E aqui eu coloquei um reset. Aqui eu coloquei só as propriedades básicas do HTML body. Temos o nosso container, que é o nosso como se fosse o site principal. E aqui nós colocamos display flex para ficar com a disposição Flexbox. E aqui as propriedades do nosso bloco. E aqui em seguida nós temos o nosso pop-up. Então aqui estão as propriedades bem simples. E aqui está o translate Y, ou seja, ele vai ficar em 100%, ou seja, vai ficar oculto na nossa tela. Aqui é o nosso transition, que ele vai aplicar uma transição neste efeito. E aqui nós podemos colocar também o nome da nossa propriedade. Quando nós queremos ser específico em qual propriedade que nós queremos que aplique a transição, nós podemos colocar aqui também. Mas como só queremos fazer este efeito, então não irá precisar. E aqui nós temos o nosso pop-up interno, que é aquele bloquinho. Então nós temos aqui o nosso transforms, colocamos aqui de 50% para ficar um pouquinho mais centralizado, e o position absolute. Então ele vai ficar como se fosse solto na tela, tá ok? E aqui temos o nosso botão de fechar, ele também está com position absolute, e eu coloquei o top de -30 para ele ficar um pouquinho acima do nosso pop-up, para não ficar ali no meio, tá ok? E aqui temos as nossas propriedades, onde irá mostrar e também tirar. Então quando eu tiver com a class show, então ele vai voltar para a sua posição 0 aqui no translate Y. E nós temos aqui o nosso show do pop-up interno também. O que eu vou fazer aqui neste momento? E vai aparecer o pop-up, que é aquele fundo inteiro, e depois temos o nosso quadradinho, onde vai aparecer a mensagem que ele vai acontecer, ele vai ter um pequeno delay. Por isso que eu coloquei aqui transition, aqui tem 0.6 segundos, um pouquinho de atraso, para dar aquele efeitinho mais bacana, tá ok? E aqui nós temos agora o nosso arquivo, onde vamos construir todos os nossos os códigos que vamos digitar neste momento, tá ok? Então vamos começar a digitar o nosso código. Vamos começar com HTML e vamos colocar div, vamos colocar uma class, eu vou chamar de content.
que ele vai ser o conteúdo principal, e em seguida o nosso conteúdo. Então eu vou dar um espacinho aqui, vamos colocar div, eu vou colocar class, eu vou chamar de flex, porque nós vamos aplicar as propriedades flex nele, e aqui temos os nossos blocos. Eu vou chamar de div class, eu vou colocar bloco, simplesmente para nossa referência, tá ok? Então eu vou duplicar isso aqui 3 vezes, eu vou colocar aqui também outra div fora aqui, vamos chamar de class, vamos chamar de bloco também, simplesmente para deixar um pouquinho mais personalizado. E o que eu vou fazer aqui para você ir visualizando, eu vou dividir a minha tela, assim você consegue visualizar o meu código e também consegue visualizar a minha tela. Então eu recomendo que você assista em tela inteira para você visualizar bem melhor no nosso código aqui, tá ok? E agora nós vamos aplicar os nossos estilos. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer, vamos colocar no HTML e também no body, vamos colocar que a sua largura será de 100%, vamos colocar a porcentagem de 100%, vamos colocar também a sua altura de 100% e também vamos aplicar que o margem vai ser de 0 e o padding também será de 0. Assim nós tiramos aqui algumas estilizações básicas do navegador, porque não queremos isso, tá ok? E agora nós vamos aplicar as propriedades para o container. Nós podemos ver que apareceu aqui eu coloquei content, então vamos deixar content mesmo, tá ok? É que eu coloquei na minha anotação aqui container, mas não tem problema. Nós vamos colocar content e agora nós vamos colocar a largura também de 100%. Vamos colocar a altura também de 100%, que eu quero que ele cobre toda a nossa tela, que eu gosto sempre de colocar desta forma, assim fica muito mais fácil de nós trabalharmos com a tela inteira. O próprio navegador vai identificar qual que é a altura total do nosso documento. Eu vou aplicar um background bem suave aqui, para nós visualizarmos uma cor no nosso navegador. Então nós vamos colocar essa cor hexadecimal, e aqui, como você pode perceber, é uma cor hexadecimal, que existe 6 caracteres, mas eu coloquei 3 vezes, porque quando nós repetimos caracteres desta forma assim, nós podemos colocar apenas 3 vezes que ele vai reconhecer que será uma cor hexadecimal. Então quando nós colocamos dessa forma, vai funcionar da mesma maneira, tá ok? Então nós vamos agora colocar as propriedades flexbox. Aqui eu coloquei flex somente para nós identificarmos, mas você pode colocar qualquer nome aqui, tá ok? Então nós vamos colocar o flex e vamos colocar display flex. Se você tem dúvidas sobre as propriedades do Flexbox, então eu recomendo você ir na descrição assistir a aula sobre o Flexbox, responsividade através do Flexbox, tá ok? Para você não ter dúvida, mas você pode assistir esta aula, porque o foco principal é na questão da criação do pop-up, tá ok? Então agora vamos aplicar as propriedades para o nosso bloco, então vamos colocar bloco e vamos aplicar um background color. Vou colocar esta cor, vou deixar branco. Ainda não está aparecendo na tela, somente o nosso fundo. Vou colocar uma altura de 300 pixels. Você já pode perceber que já está aparecendo no nosso navegador. Eu vou colocar o Flex 1. Se você não sabe por que eu estou colocando isso, é porque se você não entende de Flexbox, eu vou colocar o margem 10 pixels. E eu vou colocar um border radius. Eu vou colocar de 10 pixels também. Ok? Então você já pode perceber que já está acontecendo ali o nosso efeito no navegador. Então é isso que nós queremos por enquanto. Então você pode perceber que esta parte foi bem simples de criar. Só vou aumentar a tela aqui para você visualizar melhor. Então simplesmente nós temos aqui os nossos blocos, que é os 3 blocos. E aqui nós temos um bloco maior que está totalmente responsivo. Então você pode perceber que com Flexbox fica muito mais simples. Agora vamos voltar aqui no nosso código. E o que nós vamos fazer é digitar o nosso código onde vai ficar o pop-up. Então o pop-up vai ficar dentro do content também. E nós vamos aplicar div class pop-up. Eu vou colocar esse nome para nós identificarmos que este é o container principal do nosso pop-up. E em seguida nós vamos colocar uma div class. E eu vou colocar pop-up int. Simplesmente para identificarmos que é aquele quadradinho que vai aparecer dentro do nosso container principal. E agora eu vou colocar aqui uma div, onde vai ser aquele botãozinho de fechar. Você pode colocar também através de uma imagem, mas no meu caso eu vou colocar como texto, porque eu quero que você entenda o contexto geral, tá ok? Mas você pode fazer algum efeito, que é muito bacana para você aplicar aí nos seus códigos. Então div class, eu vou colocar uma identificação aqui, fechar, para sabermos que este elemento será um botão fechar. Eu vou colocar o X, você já pode perceber que já deu uma mudadinha no meu navegador. Deixa eu compartilhar minha tela. Você pode perceber aqui que já apareceu o nosso X. Então, o nosso elemento ele vai estar aqui um pouquinho acima. Então, vamos agora aqui abaixo colocar. É aquela container que vai aparecer na tela. Em que eu vou colocar o H1, que vai ser uma pergunta. Já está saindo?
Tem que fazer uma pergunta pro cara, por que ele está saindo nesse momento, para ele ficar. Então você coloca uma mensagem aí que chama bastante atenção. Eu vou colocar no H2, vou colocar, por favor, não saia. Então vamos pedir pro cara ficar no nosso site. Vamos voltar aqui, vamos organizar. E vamos adicionar uma exclamação aqui. Então vamos lá no navegador. Como você pode perceber, já apareceu aqui o nosso pop-up, mas ainda ele não foi aplicado todas as estilizações, porque o que nós queremos é que ele fique completamente sobre a tela. E agora o que nós vamos fazer? Aplicar as propriedades de estilização do nosso pop-up. Então nós vamos aqui, logo abaixo do nosso bloco, vamos seletar através da nossa class, vamos digitar pop-up. Então ele pode ver aqui que no meu editor ele já aparece as sugestões de class que nós temos no nosso documento. E eu vou colocar position fixed, ou seja, ele vai definir uma posição fixada na tela, ou seja, eu posso rolar a tela, mas ele vai continuar fixado. Eu vou definir que a sua largura será de 100% e também a sua altura será de 100%. O que eu quero aqui é que ele copa toda a nossa tela. E em seguida nós temos o nosso background. E o nosso background eu vou colocar do padrão RGBA. Por que eu vou colocar o padrão RGBA? Porque com RGBA eu consigo aplicar um pouquinho de transparência. Se nós aplicarmos aqui, simplesmente desta forma, como você pode perceber, aqui no meu navegador ele ficou totalmente preto. Então essas três cores aqui, que é o R, que é de vermelho, aqui o G, que é green, que é verde, e o B, que é de blue. Então você pode perceber que eu apliquei em 100%. E quando nós fizemos desta forma, nós estamos definindo todas as cores em 100% e por isso que ficou preto, porque ficou totalmente misturado. Mas nós podemos colocar aqui, que é chamado de alfa, a qual nós podemos colocar o valor de 0 até 1. Se eu colocar 0, aí ele vai ficar totalmente transparente, e se nós colocarmos 1, então ele vai ficar em 100%. Então nós podemos colocar 0.5, aqui ele vai estar em 50%. Como você pode perceber, ele já ficou um pouquinho mais suave o nosso elemento. Mas aqui eu vou colocar o valor de 3, 0.3, e você pode colocar desta forma também, somente 0.3, ele vai funcionar da mesma maneira. Deixa eu aumentar aqui para você visualizar. Então eu coloquei simplesmente as cores, que é o RGBA, e o alfa eu coloquei 0.3, ou você pode colocar 0.3 também, tá ok? E agora o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu dividir novamente, assim você vai visualizando o que está acontecendo na tela. Eu vou colocar um display flex, vamos colocar o flex. Então assim fica muito mais fácil para mim organizar. E agora eu vou fazer o alinhamento deles. Justify Content, eu vou colocar o Center, que eu quero que ele fique centralizado. Nesse caso, na horizontal, temos o Align Items ou Align Items, que eu quero aqui também que ele fique centralizado. Então você já pode perceber que o nosso pop-up já está ficando centralizado. Eu vou colocar o Transform, eu vou colocar no Translate, e aqui nós temos algumas opções, Translate, Translate 3D, e eu quero aqui a opção Y, porque eu quero que seja aplicado na vertical. Então nós vamos colocar em 100%. Então neste momento todo o nosso pop-up ele desceu 100% da nossa tela. Vamos diminuir aqui para você ver um exemplo. Se eu colocar em 90%, você pode perceber que já apareceu um pouquinho aqui do nosso pop-up, mas eu quero que ele fique em 100% da nossa tela. Então quando nós colocamos em porcentagem, então ele vai identificar qual é o tamanho da tela e vai estar em 100% abaixo, tá ok? E agora nós vamos colocar também um transition. Eu vou colocar de 0.3 aqui para ele ficar um pouquinho mais suave o nosso efeito. Então por enquanto simplesmente nós ocultamos o nosso pop-up. E agora nós vamos aplicar as estilizações das informações que estão aqui. Então para nós visualizarmos, eu vou ocultar aqui por enquanto. Podemos ocultar, vamos colocar em 0 também, que vai funcionar da mesma maneira. Então vamos seletar o nosso pop-up interno. Eu vou colocar pop-up. Vamos seletar o pop-up interno. E agora o que eu vou colocar? Eu vou aplicar uma largura de 90%. Você vai entender por que eu estou fazendo desta forma. E eu vou aplicar também um max width. E eu vou aplicar de apenas de 500 pixels. Agora por que eu estou fazendo desta forma? Eu apliquei que a largura vai ser de 90%. Mas eu apliquei que o max width ele será de 500 pixels. Nós podemos ver que temos a largura em porcentagem e a largura fixa. Daqui a pouquinho eu já explico em detalhes porque eu estou fazendo desta forma, tá ok? Porque é importante quando nós trabalhamos com responsividade. Eu vou aplicar também a sua altura, eu vou deixar automático, ou seja, ele vai depender do conteúdo que tem interno. Se não tiver conteúdo, ele vai tirar a sua altura, mas se tiver algum conteúdo, ele vai se adaptando para ficar automática. E nós vamos colocar também que a sua altura mínima, vamos colocar aqui certinho, senão não vai funcionar, e a altura mínima
ela será de 300 pixels. Ou seja, a partir deste momento eu posso colocar automático, ele vai depender do conteúdo. Se eu colocar mais conteúdo, deixa eu aumentar minha tela aqui. Se eu aumentar o conteúdo, ele vai aumentar também, mas só como coloquei minimum height, então ele vai diminuindo, ele vai aumentando e diminuindo, mas quando ele chegar em 300 pixels, ele vai estabilizar nessa altura. Então, se não tiver nada, ele vai continuar com 300 pixels. Então, nós temos aqui a parte da somente a estilização de largura e altura. Agora nós vamos aplicar mais informações, mais propriedades CSS. E agora nós vamos colocar uma corzinha, 200 A3F, simplesmente esse azulzinho. E nós vamos aplicar o color, que é a cor do texto. Vamos colocar esse branco. E o branco é somente 3F, já é o suficiente. E nós vamos colocar também o text align para alinhar o nosso texto. E eu vou colocar center para ficar centralizado. Então você pode perceber que a grande maioria das propriedades que eu estou ensinando aqui, eu nem estou ilustrando, por quê? Porque eu já tive várias aulas onde eu explico em detalhes. Todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia, sempre eu libero uma aula que são partes desses vídeos mais longos, onde eu explico um pouquinho assim, mais focado naquele determinado assunto. Então, todos esses assuntos que eu estou explicando é porque eu já expliquei e por isso que eu não estou ilustrando, tá ok? Então, vamos lá, teste align. E agora nós vamos aplicar o border radius, simplesmente para ficar arredondado o nosso canto. Eu vou colocar de 10 pixels. Deixa eu duplicar aqui para você visualizar melhor. E agora eu vou colocar o position absolute aqui do nosso elemento, para ele ficar absoluto aqui na nossa tela. E agora eu vou colocar o seu transform. Eu vou colocar translate. Eu vou colocar também no eixo Y. E eu vou colocar de 50%. E você vai entender por que eu estou colocando desta forma, tá ok? E agora vamos aplicar as estilizações do nosso botão X. Então você pode perceber que aqui que ele está centralizado, porque ele está seguindo o nosso Flexbox. Assim como nós colocamos o Flexbox Content Center e Align Items Center também, então ele simplesmente está centralizado. Então nós vamos seletar o nosso botãozinho, que é o botão X, e nós vamos colocar o Position Absolute. Então, a partir desse momento, você já pode perceber que o nosso botão X, agora ele voltou aqui para o lado esquerdo. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o top, vou colocar menos 30 pixels. Então, você pode perceber que o nosso botão de X, de fechar, ele subiu um pouquinho. Então, é isso que eu quero mesmo, porque no top eu quero que ele fique menos 30 pixels. Como ele já estava um pouquinho para baixo, agora quando eu coloco menos, ele sobe um pouquinho. Agora, o que eu quero que fique do lado direito. Então, para isso, nós simplesmente colocamos right, eu quero que ele fique em 0 pixels. Então, a partir desse momento, ele vai para o lado direito. Eu vou mudar também o seu cursor. Eu vou colocar pointer. Assim, ele muda toda vez que eu passar o mouse sobre o nosso botão. Então, nós podemos ver aqui. Quando eu passar o mouse, ele mudou um pouquinho o nosso cursor, tá ok? E agora vamos entender, como eu já havia falado, temos aqui o width de 90 pixels, nós temos aqui o width de 90% e temos o max width de 500 pixels. Vamos entender um pouquinho mais em detalhe sobre essas propriedades. Então, width e max width, e quando você entender o max width e o width, você já consegue aplicar também no height e também no max height ou min height, que faz a mesma coisa, tá ok? Então, nós temos aqui o width de 100% e o max width de 300, mas se não tivermos isso daqui, simplesmente o que vai acontecer aqui? Vamos definir que o nosso elemento, que a nossa tela, está em 250 pixels, que representa 100%. Então, 100% é o total do nosso navegador, da largura do navegador, por mais que esteja com 250 pixels. Então aqui temos o nosso elemento, a qual ele também vai conter 250 pixels. Por quê? Porque nós definimos que a sua largura será de 100%, então ele vai ocupar todo o nosso elemento. Mas se fizermos desta forma, aumentar a nossa tela, a nossa largura, e vamos representar aqui agora que ele foi para 450, mas o total continua em 100%. Mas você pode perceber que o nosso elemento ele parou em 300 pixels. Por quê? Porque nós definimos que a sua largura total será de 300 pixels. Se nós tirarmos esse max width, ele vai ocupar todo o nosso navegador, toda a tela na largura, nesse caso é a largura. Mas quando colocamos max width, nós definimos que o seu limite será de 300 pixels. E se nós colocarmos min width, então será de forma contrária. Então nesse caso, ele vai continuar no 100%, mas se colocarmos min width de 300 pixels, por exemplo, então quando ele chegar em 300 pixels, ele vai manter naquela largura, ele não vai diminuir mais. Então por isso em muitos casos, quando você entra em algum site através do celular, você pode ver que há uma rolagem na horizontal. Isso significa que tem algum elemento ali que está muito maior
do que a tela do celular, ou talvez o mínimo width foi definida ali uma largura mínima. Então, nesse caso, tem que analisar o site para ver realmente se aquela largura é ideal. E desta forma, nós aplicamos para qualquer um, tanto para a largura, quanto também para a altura, quanto max, que é o máximo, e quanto o mínimo, tá ok? Agora vamos voltar aqui um pouquinho no nosso código. Nós temos aqui no index, o código que eu digitei. Como eu já havia falado, nós temos aqui o related target. Vamos entender um pouquinho como funciona, por que eu apliquei o related target aqui no nosso código também. Então nós temos aqui target e relate target e temos aqui a nossa função. Se você já entende o básico da função, já consegue entender mais ou menos como funciona. Então aqui temos aqui a nossa função, simplesmente nós estamos fazendo o mouse out. Quando saímos o mouse do nosso documento, então ele vai executar o nosso pop-up. Então, para explicar melhor sobre o target, sobre o relate target, então nós vamos voltar aqui no nosso código. Vamos fazer o seguinte: eu criei um documento que eu chamo de target.html. Eu aqui nesse caso aqui eu vou explicar um pouco de forma mais resumida, porque nós precisaríamos de uma aula um pouquinho mais densa para explicar em detalhes como funciona o target e o relate target. Mas eu creio que aqui você já vai ter uma noção uma boa noção de como funciona essas duas propriedades do JavaScript, tá ok? Então simplesmente o que eu fiz aqui nós temos aqui um elemento, como você pode ver aqui no meu navegador, temos simplesmente esse código, que é aqui nós temos a nossa div, temos o h1, que é a tag h1, e aqui temos o nosso texto. E eu apliquei uma estilização básica simplesmente para visualizarmos melhor através de cores. E aqui nós temos um evento de mouse out, que é bem simples. Simplesmente quando eu sair com o mouse, ele vai executar um determinado script, uma ação. Quando eu sair o mouse, ele executa esse script. E quando eu estava aprendendo programação e quando eu queria criar um pop-up de saída, a primeira coisa que eu pensei, bom, eu já sei criar funções, eu já sei criar o evento de mouse, então simplesmente o que eu posso fazer quando tiver o mouse out, quando executar este evento do mouse, simplesmente nós executamos o nosso script. Então simplesmente eu pensei, então temos aqui a nossa função e simplesmente o que eu vou fazer, console log, só para nós visualizarmos, para ver se realmente vai funcionar. Vamos colocar qualquer valor somente para teste. Então vamos agora aqui no navegador, eu vou aumentar aqui para você visualizar melhor. Eu vou abrir aqui o meu inspetor de código, DevTools. Então vamos zerar aqui. Então nós podemos ver que quando eu sair o mouse, ele executou o nosso script. Então você pode perceber que está bem simples. Se eu sair aqui para fora, então ele está executando, então parece bem simples. Então nós podemos já executar o nosso pop-up. Mas só que ele vai acontecer um porém, como você pode perceber. Eu vou atualizar aqui mais uma vez o meu navegador. E se eu sair de algum elemento, você já pode perceber que ele também está executando o nosso script. E não é isso que nós queremos. Simplesmente quando nós saímos da parte do documento, quando saímos para fora, talvez aqui na barra de endereço, quando saímos aqui para DevTools também, ele tem que executar script e não dentro aqui do nosso documento. Então o que nós podemos fazer? Então eu vou fazer o seguinte, vamos voltar aqui, agora nós temos que identificar qual que é o elemento que o nosso mouse está saindo, porque o evento é de mouse out. Então quando sair de um elemento, nós temos que identificar qual que é este elemento. Então o que nós vamos fazer neste momento? Vamos colocar aqui console log também, vamos deixar aqui. Eu só vou colocar uma mensagem, saiu de, para nós identificarmos melhor. Vou fazer uma concatenação, eu vou colocar evento, e nós vamos colocar o target. E nós vamos captar o nome da tag que ele está saindo, para você identificar melhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos salvar aqui. Agora nós vamos lá no navegador, eu vou colocar o mouse sobre aqui o elemento, eu vou atualizar. Então beleza, e por enquanto não está acontecendo nada, eu não estou saindo do nosso elemento, mas se nós formos na tag H1, então você pode perceber que ele apareceu uma mensagem aqui no DevTools, saiu de div. Então ele identificou qual que é esse elemento. Se eu sair da tag H1, então ele vai dizer que saiu de H1. E se eu for para o texto, saiu de div. E se nós sairmos aqui da div, de texto, então ele vai dizer que saiu da tag P. Então ele já está identificando todas as nossas tags. Isso é bem simples. E agora se nós sairmos aqui do nosso documento, ele vai dizer que saiu do HTML. Olha só que interessante. Então nós vamos sair aqui para cima também. Saiu do HTML. Então simplesmente poderia pensarmos dessa forma. Então vamos colocar uma condicional aqui. If se evento é target.tagname for igual HTML, então ele vai executar o nosso pop-up.
mas só que vamos fazer desta forma. Simplesmente vamos colocar uma mensagem aqui, console log saiu do HTML. Simplesmente isso. Então vamos ver. Aqui simplesmente nós estamos identificando o nosso evento, qual que é a tag que está saindo, porque é o mouse alt. E se for HTML, então vamos executar o nosso script. Talvez esta é a lógica. Então vamos atualizar aqui o nosso documento. Então vamos sair aqui do HTML. Então podemos ver que ele já apareceu uma mensagem, saiu do HTML. Vamos tentar aqui na parte de cima também. Então podemos ver que já apareceu o número 3 aqui. Isso significa que ele já saiu do HTML. Então nós poderíamos agora executar o nosso script de pop-up. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o mouse aqui, vamos atualizar. E o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou sair da div e vou para a tag H1. Que nesse momento não aconteceu nada. Vamos ir para o HTML. Por enquanto não aconteceu nada. Agora vamos voltar aqui para a tag H1. Então podemos ver que ele executou novamente o HTML. Então vamos continuar rodando aqui. Vamos voltar para o HTML. E vamos voltar para o nosso elemento. Então podemos ver que executou novamente o nosso script. Então o que está acontecendo aqui? Toda vez que eu sair do corpo HTML e ir para os nossos elementos, então ele vai continuar executando o nosso script. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que ele executa simplesmente quando sairmos aqui do nosso documento. Então nós poderíamos fazer desta forma. Vamos aqui no código, vamos aplicar uma estilização para tirar todas essas bordas aqui do nosso site. Como você pode perceber, assim que eu entro num espaço vazio, ó, como você pode perceber, ele está executando o nosso script. Então vamos tirar todo esse espaço vazio para ver se funciona desta forma. Simplesmente nós vamos aplicar um CSS reset, nós vamos colocar o margin, vamos colocar de 0, vamos colocar o padding também de 0 e vamos colocar o border, vamos colocar de 0 também. Simplesmente estou resetando as estilizações básicas do navegador. Então vamos lá no navegador, vamos atualizar aqui. Então podemos ver que agora entre os elementos não está acontecendo nada. E se nós formos aqui no HTML, ainda ele não está executando. Nós vamos aqui para fora, também não está executando. Então agora ele só vai executar quando sair do HTML. Mas só que nós não queremos isso, porque é o que está acontecendo aqui. Quando eu vou para cima ele não acontece nada, mas nós queremos que executa quando nós saímos do nosso documento. E simplesmente ele está executando quando tem essa parte vazia, porque aqui não tem nenhum elemento HTML. É simplesmente o HTML geral. Mas imaginem um site não vai ter esse espaço em branco, simplesmente se for um elemento. Mas no caso, o site vai ocupar todo o espaço, então ele não vai executar. Então o que nós vamos fazer nesse momento? É agora que entra o nosso Relate Target. O que eu vou fazer? Eu vou apagar todas essas informações, vamos sempre voltando de um princípio aqui para nós entendermos. Agora vamos executar o nosso script através do, vamos colocar o evento Related Target, ou seja, o alvo relacionado, target, e nós vamos fazer tag name para identificar qual que é a tag que está sendo executada. Então vamos aqui no navegador, vamos colocar o mouse aqui e vamos atualizar. Então nós podemos ver que por enquanto o que aconteceu aqui nesse momento, tu pode ver que ele está agora inverteu. Vou começar aqui do zero a explicação. Então aqui estou na tag div, tá ok? Agora eu vou para a tag H1. O que vai acontecer nesse momento? Então ele vai dizer que saiu da tag H1. Mas para entendermos melhor a lógica aqui, porque como nós trabalhamos com mouse alt, talvez fique um pouquinho confuso. Então eu vou colocar para você entender melhor. Vamos concatenar, então nós vamos colocar foi para, então vamos atualizar, e agora vamos ver o que acontece aqui nesse momento. Então nós vamos para o H1, então ele foi para o H1, porque nós executamos, saímos do div e fomos para o H1, e agora nós vamos para o texto. Por quê? Porque ele está procurando tags relacionadas, e como é que funciona assim dessa forma? Por exemplo, se nós temos um input, onde esse input ele tem um evento de blur, por exemplo, quando eu estou focado e quero sair, então esse é um evento de blur. E se temos o outro input que também tem o mesmo evento, então quando nós saímos desse input, então ele vai procurar outros que estão relacionados, outro input que está relacionado com esse mesmo evento. Então basicamente isso que funciona é o Relate Target. Ele vai procurar um alvo que esteja relacionado. E claro que eu precisava de uma aula um pouquinho mais densa, um pouquinho mais explicando em detalhes para que você possa entender isso. Mas eu quero que você entenda
nesta aula o contexto geral do Relay Target para aplicarmos o nosso evento, tá ok? Por isso que eu estou explicando um pouquinho de detalhes, porque isto é importante. Então nós temos aqui, nós temos a nossa tag H1 e simplesmente quando nós saímos de algum elemento, ele vai aparecer foi para div. Se nós formos para o texto, ele vai dizer que foi para P, que é a tag P. Se nós formos para o HTML, ele vai dizer que foi para o HTML. E agora o que nós podemos fazer? Se sairmos do HTML, ele vai aparecer essa mensagem de erro. E se nós formos aqui para cima e sairmos, então apareceu esta mensagem de erro. Então o que nós podemos fazer é aproveitar este erro. Aproveitar que ele não encontrou nenhuma tag relacionada com o HTML geral, porque nós temos no nosso documento a tag HTML, como ele não encontrou nenhum que está relacionado, então por isso que ele está aparecendo esta mensagem de erro. Então o que nós vamos fazer aqui no nosso código? Agora vamos colocar aqui uma condicional. If, se ele não encontrar este evento, que é o Relay Target, executamos algum script. Vamos fazer aqui um exemplo. Console, vamos colocar o alert para simular um pouquinho melhor. Vamos colocar o alert, e vamos colocar aqui pop-up, simplesmente para nós identificarmos. Então o que nós vamos fazer neste momento? Vamos salvar, vamos lá no navegador, vamos atualizar. Então vamos rodar aqui no nosso documento, por enquanto não está acontecendo nada, mas se nós sairmos, nós podemos ver que já executou o nosso pop-up. Se sairmos aqui para a parte de cima, também ele executou o nosso pop-up. Então você pode perceber que agora sim ele já está acontecendo o nosso efeito e está identificando simplesmente quando nós saímos do nosso documento. Então agora nós vamos aqui no nosso documento, no index.html e vamos criar o nosso script. Vamos colocar a nossa função document, agora add the event listener, então ele vai captar um evento de mouse, que nesse caso é o mouse alt. Quando eu sair de alguma função, sair de algum tipo de elemento, então ele vai executar alguma função. Nesse caso eu vou executar a função, nós vamos armazenar na variável e agora nós vamos executar o nosso script aqui dentro. Então o que nós vamos fazer neste momento? Vamos colocar uma condicional, agora se ele não encontrar nenhum evento relacionado, então o que nós colocamos? Nós colocamos essa exclamação aqui, Relay Target, e quando ele entrar nesta condicional, simplesmente nós temos que adicionar uma nova class aqui, que é chamada class show, porque através do show ele vai zerar algumas informações aqui das propriedades CSS, por exemplo. Aqui nós temos o translate y de 0 pixel, mas só que nós vamos deixar com 100%, porque eu quero que ele fique oculto da nossa tela. Então simplesmente o que vai acontecer ele vai mostrar isso daqui na tela. Então nós vamos já adicionar aqui os nossos elementos, as nossas propriedades para quando aparecer. Então o que eu vou fazer simplesmente? Vamos adicionar primeiramente como que nós adicionamos uma classe aqui no nosso pop-up. Simplesmente nós fazemos dessa forma, document, vamos seletar o nosso elemento através do pop-up, query selector, nós podemos ver que já aparece aqui as opções no meu editor, e nós vamos seletar através da classe pop-up. Agora nós vamos fazer uma listagem de todas as classes e em seguida nós vamos adicionar uma nova classe chamada show. Simplesmente quando nós executarmos o evento de mouse alt e não encontrar esse alvo relacionado, então ele vai adicionar uma nova classe no nosso elemento pop-up. Então nós vamos adicionar agora as propriedades e vamos colocar transform, e o translate y ele vai ser 0, porque aqui está em 100%, mas só que aqui eu quero que seja em 0. E agora nós vamos colocar também as propriedades para este elemento. Como aqui vai ter a nossa class show, então nós podemos seletar quando eu tiver uma class show aqui. Então aqui simplesmente eu vou fazer, vou colocar show, e agora eu vou seletar o nosso pop-up interno. Então essas propriedades serão seletadas assim que nós adicionarmos uma class aqui através do JavaScript. Então por isso que eu estou seletando desta forma. Eu poderia simplesmente adicionar uma nova class neste pop-up interno através aqui do JavaScript. Eu podia, mas nós vamos aproveitar a class que já está adicionando aqui para seletar o nosso pop-up interno, certo? Que é aquela mensagem que aparece no meio. E simplesmente o que eu vou fazer? Transform. Eu vou colocar o translate também, vou colocar 0, que nesse caso é o y, mas se aqui eu deixar sem o y, não tem problema que ele vai funcionar também da mesma maneira. Mas nós vamos colocar o y para você entender a lógica, porque aqui nós estamos aplicando no translate y. Eu vou colocar também uma transição, para ficar um pouquinho mais suave, vou colocar 0.6, eu fui testando até que cheguei nesse valor aqui, que achei bastante interessante. Eu vou colocar easy out,
para ficar um pouquinho mais suave. Então, quando ele chegar no final, ele vai terminar de forma suave. E inclusive, eu já tenho uma aula onde eu explico em detalhes sobre animações através do CSS. Eu posso deixar aqui na descrição também o link para você visualizar esta aula, tá ok? Então vamos aqui no navegador para ver se realmente está funcionando. Então vamos tentar sair o mouse aqui do nosso documento. Então podemos ver que já está aparecendo o nosso pop-up. Olha só que bacana. E agora o que nós simplesmente temos que fazer, simplesmente é clicar aqui no botão X e fechar o nosso pop-up. E isso é bem simples, simplesmente o que nós temos que fazer é tirar a nossa class show. Aqui nós temos o nosso elemento HTML class fechar, que vai ter o nosso xzinho, e simplesmente quando nós passarmos o mouse sobre o botão e clicar, então simplesmente nós vamos executar a nossa função de clique, nesse caso vai ser um clique. Quando nós clicarmos, ele vai simplesmente identificar o target.className, ele vai identificar algum elemento que tenha a class fechar. E se tiver, nós simplesmente executamos, por exemplo, aqui em clique, ele vai identificar através do className fechar e simplesmente ele vai seletar o nosso pop-up e vai remover agora a nossa class show. Simplesmente ele vai tirar, então ele vai voltar para a sua posição inicial do nosso pop-up. Então vamos voltar aqui no nosso código e vamos adicionar esse script. Vamos colocar document.add event listener. Agora o evento será executado através do clique e vamos guardar também dentro dessa variável todo o nosso evento. E agora vamos executar o nosso script. Então simplesmente nós vamos colocar evento, agora o target, porque agora ele vai seletar o elemento alvo e nós vamos fazer uma listagem de class name. Agora se for igual a fechar, agora nós vamos executar o nosso script, document get document query selector, para seletar o nosso elemento, qual que é o elemento, pop-up, e agora nós vamos fazer a listagem de class também, e vai verificar a class, que nesse caso é a class show. Então simplesmente ele vai tirar esta class, então ele vai voltar para a sua posição que estava antes de abrir o pop-up. Então vamos no navegador para ver se realmente está funcionando, vamos atualizar, vamos sair, então apareceu o nosso pop-up, e vamos clicar. Então, agora a partir desse momento, ele já fechou. Vamos executar novamente. Vamos clicar aqui no xzinho e vamos fechar. Então, já está funcionando o nosso pop-up. E agora chegou a parte de nós fazermos a revisão de todo o nosso código. Como que eu já expliquei, aqui nós trabalhamos com a metodologia OSI e tem o S que é de sistema de repetição espaçada. Se você não sabe, vou deixar aqui na descrição para você visualizar em detalhe como que você pode entender e aplicar no processo de aprendizagem da programação web e o quanto isso é importante e faz total diferença no seu aprendizado. Então o que nós vamos fazer neste momento? Fazer uma breve revisão a qual você pode aplicar no seu sistema de repetição espaçada, tá ok? Então a primeira pergunta, como reposicionar um elemento na direção horizontal ou vertical com o CSS? Então a resposta é usando a função CSS Translate. Aqui um exemplo do nosso código. E temos a próxima pergunta. É a função com o evento de mouse out com o método add event listener. Simplesmente nós aplicamos document.add event listener mouse out. Simplesmente desta forma que nós criamos uma função com add event listener. Próxima pergunta. Seletar o elemento através da class. Aqui um exemplo do elemento div class pop-up. Como que nós fazemos essa seleção? Document query selector e colocamos o ponto pop-up, por quê? Porque estamos seletando através da class. Agora o próximo. Como adicionar e remover class com o JavaScript? Um exemplo de uma class, show. Então simplesmente nós adicionamos através do class list add e para remover nós colocamos remove. Agora outra pergunta aqui. Identificar o elemento que enviou o evento. Então aqui o exemplo, identificar a class nesta função. Então nós fazemos desta forma, usamos a propriedade target, console log, colocamos o evento, target e o class name. Assim nós identificamos o elemento, o alvo que enviou aquele determinado evento, tá ok? Então essa aqui é uma revisão básica, eu não coloquei aqui relay target porque
preciso de uma explicação um pouquinho mais detalhada. Se você quer uma aula onde eu explique em detalhes sobre isso, você pode deixar na descrição que eu posso criar uma aula um pouquinho mais detalhada para você entender de forma bem mais clara, tá ok? Então eu espero que você tenha gostado desta aula. Se ficou uma dúvida, pode aproveitar a área de comentários que eu estarei sanando essas dúvidas para você, tá ok? Na próxima aula nós vamos aprender como que nós trabalhamos com responsividade através do CSS Grid, tá ok? Então fui e até a próxima aula.